alunos, tudo bem? Eu sou a professora Lorena Lima e hoje eu vou substituir a professora Edila, que precisou se ausentar. Não se preocupem, ela está bem e logo, logo estará de volta. Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula? Então, vamos lá para a hora de estudar? Então, alunos, a aula de hoje é sobre parágrafo. Mas o que são parágrafos? Como eles se organizam? Como identificar essas estruturas dentro de textos? Primeiramente, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma modalidade da língua, que é a escrita. A língua escrita verbal, que é diferente da língua falada. Então, a todo momento, nós estamos sim produzindo textos, nós estamos produzindo sentido, sendo que hoje nós vamos identificar como esses textos, como esses parágrafos se efetivam no texto escrito. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente pensa em texto, em parágrafo, a gente tem que lembrar de onde é veiculado, de que tipo de texto é esse, porque narrar é diferente de descrever, que é diferente de dissertar. Então, nós vamos olhar para essas estruturas e tentar observar a organização, como se estrutura, como se organiza, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, quando você olha para um texto, no caso, um texto escrito, uma prosa que é diferente de um poema, por exemplo, que o poema vem em estrofes, vem sim em partes, mas em estrofes. E o texto em prosa, ele vem em vários blocos, dependendo do texto. Como eu falei, depende do tipo e depende do objetivo e das finalidades, da finalidade que o autor escreve. Então, vamos ver o conceito agora. O parágrafo, a noção de parágrafo, é um bloco ou grupo de frases que expressam uma ideia, conceito, afirmação ou ponto de vista. É exatamente isso. Toda expressão verbal organizada em torno de uma ideia é um bloco de frases que é um parágrafo. Mas assim, é qualquer bloco que se organiza, que é parágrafo? Não necessariamente, porque eu tenho uma estrutura e eu tenho um conteúdo. Então, não adianta a gente pensar em juntar várias frases sem sentido, que não vai ser nem parágrafo e nem texto. Né? Então, o que nós temos? Um bloco escrito com ideia completa. Alguns possuem introdução, desenvolvimento e conclusão. E qual é o tamanho? Isso independe do texto, como eu falei. Uma lenda, ela se estende mais. Os parágrafos, às vezes, são longos, às vezes são mais curtos, às vezes são médios e longos. Existem parágrafos de uma página inteira, imagina. Mas acontece, depende muito se é um artigo, se é uma dissertação, se é uma tese, se é um parágrafo num jornal. Eles são geralmente muito curtos, inclusive porque o jornal não permite um tamanho maior, ok? Para facilitar a aprendizagem, nós vamos agora fazer uma comparação entre a estrutura textual e um elemento da nossa realidade, que é uma casa. Um texto lembra uma casa. Por quê? Porque ele está estruturado de uma determinada forma. E quando se pensa em construir uma casa, tem todo um projeto, toda uma organização. Ou seja, para fazer um parágrafo é da mesma forma, é a mesma analogia que podemos fazer. Então, o que nós precisamos para construir uma casa? Primeiro passo. Primeiro, pensar num projeto. Que projeto é esse? Como vai estar organizado? O que vai ter? Vai ter sala, vai ter quarto, vai ter cozinha, vai ter banheiro. Essa é a engenharia geral, a estrutura de uma casa. E depois nós vamos pensar nos elementos. Qual é o material para construir uma casa? Cimento, tijolo, areia, barro,
água, ferro, tudo o que é preciso para fazer a massa, para construir e, claro, tem a mão de obra. Nós sabemos da importância da mão de obra para fazer uma casa, assim como é importante a mão de obra na hora de fazer um texto escrito, não é mesmo? Passando dessa parte da massa, nós vamos fazer o quê? O que os trabalhadores vão fazer? O alicerce. A base é fundamental. Não se pode começar uma casa pelo telhado, não é? Então, você não pode começar um parágrafo pelo final. Ou até pode, dependendo da criatividade do autor, não é isso? Então, numa casa, nós temos um alicerce, temos colunas, temos as paredes e, finalmente, o telhado. Ok? Por que eu digo que construir um texto é como construir uma casa? Primeiramente, numa casa eu preciso de um projeto, de uma arquitetura. Ok. E no texto também eu preciso de uma estrutura. Eu preciso pensar como esse texto vai ser organizado, qual a finalidade. E como na casa eu preciso do material, nos textos, nos parágrafos, eu vou precisar de quê? De palavras. As palavrinhas que vão construir aí os blocos de ideias. Ok? Vamos lá. E aí, a partir desse momento, que eu tenho uma estrutura geral, eu vou ter que pensar no alicerce e nas colunas, na base desse texto. E como ele vai ser introduzido. Como eu vou pensar em apresentar o conteúdo? A partir daí, eu escolher esse conteúdo e essa introdução, eu vou fazer o quê? Pensar nas paredes, vou pensar no desenvolvimento dessas ideias. E depois, finalizar, que é a parte da conclusão. Então, como podemos observar, fazendo essa comparação entre a estrutura de um texto, a estrutura de um parágrafo, com a construção de uma casa, vamos retomar e observar. Primeiro, eu preciso de um projeto, não é? O texto também eu preciso de um projeto. Eu preciso entender que esse texto tem uma estrutura, tem uma organização. E aí, depois, eu tenho um material. No texto, qual vai ser o material para construir? Vão ser as palavras. Como nós vamos organizar essas palavras? Como essa massa do texto, essa massa do parágrafo vai ser feita? Nós vimos que na casa eu preciso juntar o tijolo, o cimento, a areia, o barro e a água para fazer uma massa. E para o texto escrito, para identificar essas estruturas, para escrever futuramente, nós vamos precisar dessas palavras. Como essas palavras vão estar interligadas, como vão fazer sentido. Lembrando que não é porque está num bloco que vai ser um parágrafo, tem que ter sentido. Não é um montoado de frases. Tem que, sim, ser um bloco de palavras, de frases, mas que tenha sentido. Então, a partir disso, eu venho para a base. Eu venho para o alicerce. No alicerce vai estar a ideia principal, vai estar a introdução. É a partir daí que eu vou desenvolver uma ideia. Então, se eu vou falar sobre água, automaticamente eu tenho que pensar num desenvolvimento, em construir essas paredes a partir do tema que é a água. Eu não posso falar em outro tema a não ser o que eu me propus nessa base. Esse desenvolvimento é exatamente o que eu vou acrescentar, o que eu vou justificar, como eu vou trabalhar essa ideia principal. Lembram que na casa as paredes elas não vêm do nada, elas estão sim alicerçadas numa base. Depois de apresentar esse desenvolvimento, depois de observar como está organizado esse desenvolvimento, eu vou finalizar o meu texto. Na casa nós não temos que colocar o telhado, a mesma coisa no texto, eu tenho que fechar, eu tenho que concluir. Aí sim vem a outra parte, a última parte do texto, que é a conclusão. Então observem como está organizado. Eu tenho a conclusão, aliás, eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão. Não é isso? Lembrando que esse é um exemplo do esquema fechado. Futuramente, na redação, vocês vão ver que cada parágrafo vai ser
diferente, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O texto todo. Agora nós estamos trabalhando à parte, então é como se fosse um parágrafo, um microtexto com início, meio e fim. Tudo bem? Geralmente os parágrafos têm 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque eu tenho textos narrativos, textos descritivos, que não necessariamente estão nesta ordem. Não necessariamente têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura aqui, básica, é também a estrutura de uma redação de um texto completo. Como nós estamos usando a metáfora do microtexto como se fosse um parágrafo com um texto inteiro, nós vamos ter parágrafos com essa estrutura de início, meio e fim. Posteriormente, nós vamos ver que não necessariamente todos são assim, que depende muito qual texto, que tipo de texto nós vamos estar trabalhando. Bora lá ver os exemplos? O primeiro exemplo aqui, desse texto, Alerta Amazônico. Uma das maiores preocupações com a Amazônia é o desmatamento. A exploração do local começou no século XVI, quando colonizadores europeus passaram a retirar a vegetação para construir povoados. A partir do final da década de 60, o problema aumentou com a exploração da madeira. Além de causar problemas para os bichos, isso altera o clima no Brasil, gerando longos períodos de seca. Olha o que é interessante nesse texto. Ele está todo marcadinho com cores aí do início, meio e fim. No início, o que eu tenho? Eu tenho o assunto. De que trata o texto? É uma preocupação da Amazônia, sim, que é o desmatamento. Então, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o alicerce. Lembram lá da casa? E aí, sim, a partir daí, eu tenho um desenvolvimento sobre esse desmatamento. Uma exposição, na verdade. Então, eu começo a exploração do local. Começou no século XVI, quando colonizadores europeus passaram a retirar a vegetação para construir povoados. Olha só, a primeira informação. Aí continua. A partir do final da década de 60, o problema aumentou com a exploração da madeira. E aí parte para finalizar o texto. Além de causar problemas para os bichos, isso altera o clima no Brasil, gerando longos períodos de seca. Né? Ou seja, eu já estou concluindo o texto. Vamos ver ele repartidamente. Primeira parte, a introdução. Então, uma das maiores preocupações com a Amazônia é o desmatamento. Olha o tema aqui, olha a base. Tudo que vier depois vai estar relacionado ao quê? A essa preocupação, ao desmatamento. Aí vem desenvolvendo. O que nós temos? A exploração do local começou no século XVI, quando colonizadores europeus passaram a retirar a vegetação para construir povoados. A partir do final da década de 1960, o problema aumentou com a exploração de madeira. Pode observar que eu estou aprofundando o assunto. Não é? Eu estou falando primeiro quando os europeus chegaram e depois quando aumentou com a exploração da madeira. Aí eu passo para concluir. Qual é a terceira parte? Eu fecho o assunto. Além de causar problemas para os bichos, olha aí as consequências, né? Isso altera o clima no Brasil, gerando longos períodos de seca. Olha só como eu estou concluindo, fechando. Se formos comparar com a metáfora da casa, eu tenho o quê? Isso aqui como o telhado, não é, gente? É exatamente assim que nós temos que pensar. Agora nós vamos tratar de outros tipos de parágrafos, que é diferente. Como eu disse para vocês, cada tipo vai demandar uma leitura e uma análise e, posteriormente, uma construção. Tudo bem? E aí, sim, outro parágrafo. Bora lá. Parágrafo narrativo. O texto Mapinguari. Diz a lenda que no interior da floresta amazônica vive um monstro terrível. Um gigante faminto, coberto de pelos, com um olho só e uma bocarra imensa no lugar do umbigo. De braços longos e garras afiadas, o Mapinguari vaga pela mata em busca de animais para devorar. Olha que interessante esse parágrafo. Primeiro, ele difere do outro porque não é mais um texto expositivo. Eu não estou mais falando de uma ideia que eu estou defendendo
Aqui eu estou contando uma história, eu estou narrando. Então, diz a lenda, quando começa diz a lenda, já foge de uma estrutura, né? Já entra em outra estrutura, na verdade. Diz a lenda que no interior da floresta amazônica eu estou começando a narrar. Consequentemente, o que vem são os outros parágrafos continuando essa narrativa inicial. Por isso que eu falei que parágrafos há vários tipos e o narrativo vai diferir daquela estrutura que eu mostrei anteriormente. Parágrafo descritivo. O parágrafo descritivo, geralmente, como o próprio nome diz, ele vem com características físicas, com características do ambiente, depende do texto. Esse especificamente eu tenho sobre um cantor brasileiro. Então vamos lá. O cantor Luan Santana, 29 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Forte, bonito, magro, alto, 1,83. Cabelos pretos e curtos. Nariz fino e rosto ligeiramente alongado. É um ótimo cantor e compositor. Olha só a estrutura desse parágrafo. É um parágrafo que vem trazendo as características físicas, vem descrevendo um artista brasileiro. Viu como os parágrafos podem ser, sim, diferentes? Por quê? Porque eles têm... Viu como os parágrafos podem ser diferentes? Porque eles têm, dependendo do tipo de texto, uma organização diferenciada, uma disposição diferenciada. Então, quando a gente pensa em parágrafos, é exatamente identificar como estão organizadas as palavras, quais são os sentidos e, principalmente, como você entende essa estrutura. Tudo bem? Já que a gente viu essa aula, espero que tenha ficado claro, vamos passar para o exercício, para o momento exercitando. Observe a estrutura do texto abaixo. A raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Primeira questão. Quantos parágrafos há no texto? A, um parágrafo. B, 2 parágrafos. C, 3 parágrafos. D, 4 parágrafos. Segunda questão. Leia a sinopse de filme. O touro Ferdinando. Um touro de bom coração é preso por pensar em que é agressivo e precisa voltar para casa. O touro Ferdinando conta a história de um touro gigante com grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura final. No filme, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela sua aparência. Ok? Observem a cor, as cores. E nós temos, a estrutura do texto está sinalizada com cores diferentes. É isso? Indique a cor que corresponde à parte que explica e comenta o assunto abordado no parágrafo. Então, A, verde, título. B, amarela, a introdução. C, o azul, desenvolvimento. E o lilás, a conclusão. Então, agora vocês vão ficar com esse tempinho para resolver. E depois nós voltamos para a resolução e conclusão da nossa aula. Tudo bem?
Então, gostaram dos textos? Leram direitinho? Viram como se organizam? Como se estruturam? Olha que interessante a gente começar a olhar para os textos de forma diferente. Ver um bloco de frases, identificar se são parágrafos, ver como está organizado desde o início ao fim. Então vamos lá, voltar para a atividade e fazer a leitura. A raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo? O que a questão pede? A questão quer saber quantos parágrafos há no texto. Então, o que é interessante pensar? Olhar para um texto, observar o início, observar a pontuação e verificar como está organizado. Quantos parágrafos nós temos? Quantos blocos de frases nós temos separados? Então, bora lá para as alternativas. Eu tenho um parágrafo, eu tenho 2 parágrafos, eu tenho 3 parágrafos ou 4 parágrafos. Quantos parágrafos há nesse texto? Só de olhar, eu pelo menos identifico o primeiro, não é? Que eu começo com uma raposa e termino aqui. E aí eu venho para onde? Eu venho para o outro bloco. Qual é o outro bloco? Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Então, quantos parágrafos eu tenho? Olhando a estrutura, lendo, eu posso dizer que eu tenho, letra o quê? B, 2 parágrafos. Essa é a resposta correta. E aí, acertaram? Vamos ver para o outro? Vamos ver a outra questão? Esse texto é interessante porque é uma sinopse de filme. A sinopse de filme ela vai diferenciar do texto que nós lemos, aliás, de todos os textos que nós lemos. E como ele está organizado? Será que ele tem início? Será que ele tem meio? Será que ele tem fim? Qual é a nossa disposição para fazer uma leitura como essa? Então, primeiramente, eu tenho o Touro Ferdinando, que é o título, e aí eu venho com um subtítulo. Um touro bom, de coração, é preso por pensarem que é agressivo e precisa voltar para casa. Aí sim, eu começo o bloco. Bora lá fazer a leitura. O Touro Ferdinando conta a história de um touro gigante com grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura final. No filme, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela sua aparência. De vocês, quem assistiu a esse filme do touro? Bora lá pensar nessa estrutura. Olha como ele está bem marcadinho. Lembrando que a questão pede exatamente que você identifique uma parte desse texto. Será que é a introdução? Será que é o desenvolvimento? Será que é a conclusão? Então, vamos ver ele bem marcadinho. O que nós temos aí? Um título marcado e as seguintes estruturas, não é? Olha, são 3 estruturas, na verdade. 3 estruturas. Deixa eu apagar aqui direitinho. Eu tenho a primeira estrutura, a segunda estrutura e a terceira estrutura. Tá? O que a pergunta quer? O que o texto quer? A estrutura do texto está sinalizada com cores diferentes. Indique a cor que corresponde à parte que explique e comenta o assunto abordado no parágrafo. Vamos voltar rapidinho para a gente ver como ele está organizado. Primeiro, eu tenho uma apresentação do touro, eu tenho um complemento com informações e eu tenho aí a estrutura da conclusão. O que a questão quer? A questão quer saber que parte corresponde à explicação. Será que é a parte verde?
Será que é amarela? Será que é azul ou é a lilás? O que vocês responderam aí? Bora lá ver a resposta? A parte que corresponde à explicação do assunto é exatamente a parte azul. Olha que interessante. Vimos que o desenvolvimento, ele complementa, ele acrescenta, ele justifica o assunto principal. Qual é o assunto principal? Qual é o assunto principal aqui do Ferdinando? Aqui do texto é exatamente a história dele, né? O touro Ferdinando conta a história de um touro gigante com um grande coração. Aí, a partir daí, eu tenho a complementação dessa informação, que é a parte que explica a introdução. E depois finaliza, não é? Então, as respostas estão exatamente assim. Verde, o título, o amarelo, a introdução, depois a informação sobre o assunto principal e a conclusão. Tudo bem? E aí, acertaram? Então, a partir dessa atividade, a partir desse pequeno exercício, nós vamos começar a olhar para os textos de forma diferente. Por quê? Porque agora eu penso que vocês podem identificar como se organizam esses parágrafos, como eles se estruturam, e posteriormente como vocês vão começar a escrever os parágrafos de vocês. Que a finalidade também não é só de ler e identificar essa estrutura, também é de escrever, não é isso? Ou seja, a partir de agora, com vários textos, que nós estamos inseridos em vários textos, nós compartilhamos e nós convivemos com os textos, vocês vão conseguir, sim, usar esse conteúdo, essa aula de hoje, para fazer essa identificação. Ok? Então, agora, vamos fazer o resumo do nosso conteúdo? De forma geral, o que nós vimos? Como identificar um parágrafo, a estrutura, fizemos a comparação com a construção de uma casa, porque construir um texto também é passar por um processo de trabalho. Não é? Então, nós temos que observar como se organizam esses blocos de frases. E aí sim, vamos passar agora para a leitura dessa última parte, que é realmente um parágrafo. É um bloco, um grupo de frases que expressam uma ideia, conceito, afirmação ou ponto de vista. Eles podem ser curtos, como nós falamos, médio ou longo, e identificados de acordo com marcas na escrita, por exemplo, as margens, no início e a pontuação final. Pode ser ponto final, pode ser ponto de interrogação ou exclamação. O que é interessante observar? Primeiro, que eu tenho uma estrutura pronta, não é? E depois pensar nesses diversos textos, diversas marcas, porque os textos eles vão ter exatamente vários tipos. Então, há diversos tipos de parágrafos, sendo alguns com estrutura, que apresentam introdução, desenvolvimento e conclusão, e outros não necessariamente, né? Depende do texto que vai ser apresentado. Tudo bem? Agora que vimos o resumo da nossa aula, vamos passar para as considerações finais. Então, meus alunos, gostaram da aula? Hoje, o objetivo foi exatamente a estrutura do parágrafo, como nós identificamos as noções gerais de parágrafo. Vimos que ele pode ser considerado comparado a uma casa, a partir da estrutura. Vimos que, a partir de agora, nós podemos identificar os textos de acordo com essa organização, de acordo com esse bloco de palavras. Tudo bem? Faço um convite agora para que vocês observem outros textos, leiam com atenção, vejam a estrutura, porque as próximas aulas vão retomar esse conteúdo. Então, vocês precisam ficar atentos também para essa aula e, posteriormente, para o conteúdo seguinte. Eu me despeço agora e espero nos encontrarmos em outras oportunidades. Obrigada.